Boa noite, sejam bem-vindos ao nosso bate-papo. Como de praxe, estamos novamente aqui, né, para a gente fazer mais um bate-papozinho de reflexão. Antes disso, vamos primeiro agradecer ao nosso Pai da vida, a Jesus, aos bons espíritos que nos assistem e nos intuem nessas nossas reflexões. Que a paz de nosso Senhor Jesus permaneça em todos os lares desse nosso querido planeta, desse nosso querido Brasil. Para fazer a propaganda da nossa querida Sara, estamos aqui com Nós e o Mundo Espiritual, né? E o capítulo de hoje que ela traz para a gente refletir é Força de Vontade. E ela começa nos dizendo: a força de vontade é a primeira chave a ser usada por quem deseja crescer, seja espiritual ou materialmente. A ciência espírita, nos diz ela, que é a ciência da própria vida, nos ensina que a saúde e a doença, a felicidade e a infelicidade são produzidas por nós mesmos. Essa não é uma questão mística, mas sim uma questão científica. O que nos adoece são as energias psíquicas de teor negativo que geramos e armazenamos em nosso organismo espiritual, tanto nesta quanto nas passadas encarnações. Essas energias materializam-se no corpo carnal em órgãos mais vulneráveis ou de acordo com certas afinidades, produzindo assim as doenças. Para nós que militamos nas fileiras espíritas e que a gente vem sempre lendo, assistindo palestras, seminários, observando dentro do Pentateuco kardeciano essas colocações de que na encarnação não existe nem vítima nem inocente, que para que observemos com bastante critério a lei de causa e efeito, nós começamos a entender a causa dos nossos dissabores, principalmente em relação à doença do corpo físico. Até um tempo atrás, nós costumávamos jogar a terceiros, né? Acreditar essas nossas aflições, essas nossas desarmonias a algo externo, até começarmos a entender que tanto o Evangelho como a codificação espírita nos trouxe a realidade. Não está lá fora. A grande maioria das causas está aqui dentro de cada um de nós. Né? E, como diz, que armazenamos essas energias que nos adoecem, nós armazenamos inconscientemente no nosso corpo físico. Ou até emitimos, dependendo do nosso estado emocional. Certo? Vamos continuar com a Sara? O que ela continua nos dizendo? As fontes geradoras dessas energias de baixo teor vibratório estão em todas as atitudes contrárias às leis de Deus. Olha só, estão em todas as atitudes contrárias à lei de Deus. Essas leis, como sabemos, estão sempre assentadas no amor. Amor a Deus, ao próximo e a nós mesmos, à natureza, a tudo e a todos. Quando nós nos perguntamos, mas onde está escrito a lei de Deus? O pessoal a gente já te cara, né? Está na Bíblia, está na Bíblia. Não está na Bíblia. As leis de Deus estão gravadas em nossa consciência. Nós temos hoje noção do que é certo, do que é errado. Nós sabemos quando estamos fazendo algo errado ou algo que vai nos trazer alguns dissabores mais tarde. Nós sabemos disso. Falar que a gente está fazendo na inocência, não tem essa não, né?
E ela continua: quando ferimos uma ou mais dessas leis, ferimos a própria vida e recebemos o retorno em forma de sofrimento. Aqui está a lei de causa e efeito, ou ação e reação. Enquanto nós não, como se diz, violarmos nenhuma dessas leis, que está na nossa consciência, que é a lei do amor a Deus, ao próximo e a si mesmo, se nós não violarmos isso, nós não vamos sofrer. Mas a gente constantemente vive violando, muitas das vezes inconscientemente, né? Em virtude do nosso estágio de evolução, em virtude do meio em que vivemos, em virtude das nossas tendências de experiências passadas, nós violamos a todo instante, a todo instante. Por isso, a todo instante, nós estamos sujeitos a passar de sabores. E ela continua: esse é o mecanismo do nosso aprendizado, do nosso crescimento interior. Deus é tão bom, é o amor personificado, que ele nos deixa fazer o que bem entendemos. Mas ele é tão justo, que ele nos deixa colher as consequências dos nossos atos. A gente não cansa de repetir isso, principalmente para nós do meio espírita, né? Para não jogarmos a culpa ou, né, a carga disso tudo em terceiros, sendo que, na grande maioria das vezes, nós buscamos o que nós estamos passando. E a Sara continua: por isso é tão importante a disciplina mental, a educação da mente, o aprender a comandar conscientemente a nós mesmos. É a maior dificuldade que nós temos. Nós encontramos soluções, por assim dizer, ou até mesmo observamos problemas nos outros, externo. Mas a educação da nossa mente, a disciplina da nossa mente, é a mais difícil. Controlar a nós mesmos, os nossos impulsos, os nossos instintos. É difícil, meus irmãos. É muito difícil. Não é impossível, né? Mas nós podemos, pelo menos, começar a tentar, né, fazer esse controle. Por quê? Continua Sara. Só assim, através desse comando consciente, poderemos controlar nossas atitudes e ações, orientando-as pelas diretrizes da lei maior. Qual é a lei maior? A lei do amor. E essa é a receita da felicidade e do bem-estar. Olha que coisa fantástica. Queríamos a receita da felicidade? Eila, a receita da felicidade, né? Nos orientar pelas diretrizes da lei maior. Ou seja, se nós conseguirmos fazer as pessoas felizes, auxiliar as criaturas que nos rodeiam, ou aquelas que dependem direto e indiretamente de nós, com certeza nós vamos ser felizes. Algo fantástico ocorre com o nosso coração, com o nosso psiquismo, quando ajudamos alguém. Quando observamos no rosto de uma pessoa um sorriso de agradecimento, um abraço de muito obrigado. É muito bom. E aí está a felicidade. Em auxiliarmos as pessoas, em fazermos outros felizes, a receita da felicidade. Ou seja, quando nós nos orientamos pelas diretrizes da lei maior, que é a lei do amor. E ela continua: mas há um grande entrave para qualquer trabalho interior que busque a referida disciplina. Vejam bem, há um grande entrave para qualquer trabalho interior que busque a referida disciplina. Ou seja, aquela viagem para dentro de nós é a mais difícil que tem.
a mais complicada, porque nós vamos encontrar coisas que nós não gostaríamos, que nós não gostamos. E como o nosso orgulho, a nossa vaidade ainda impera em muitos dos nossos atos, nós não queremos descobrir aquele nichozinho onde está nosso, né? Aquelas coisas que nós não gostamos nos outros. Não é verdade? Olha só, é a fraca vontade, aquela vontade tíbia, que não consegue ligar o motor, que produz apatia espiritual e favorece o comodismo. As casas espíritas têm exemplo disso todo santo dia. As casas que têm reuniões diárias ou semanais. Mas não é com as pessoas que procuram, é com o corpo mediúnico da casa. Corpo mediúnico, os médios trabalhadores da casa. Muitos se aproveitam da situação e escoram no comodismo. Nós estamos falando baseado na nossa casa espírita, tá? Na nossa casa. A vontade fraca. Como o tema do bate-papo da sala é força de vontade, a nossa vontade fraca. Mas e aí, o que fazer? Mas a Sara, com esse carinho todo que ela escreveu esse livro para nós, ela diz assim, ó, por isso que achamos importante repassar alguns exercícios. Ainda nos ensina, né, a como lidar com isso. Cada um de nós temos fórmulas para lidar com essa vontade tíbia, ou seja, não estou muito afim, não, né? Fraca vontade, como diz. Qual que é o exercício que ela nos recomenda? Prestem bem atenção nisso aqui. Ela nos diz, pela manhã, antes de levantar, pense em alguma conquista ou aquisição já realizada. Recorde os detalhes dessas ocorrências e do trabalho que você empregou para conseguir. Ou seja, uma coisa boa. Vamos começar a pensar a coisa boa. À noite, segundo a Sara, ela disse pela manhã. Aí à noite, faça um relax. Isso aqui é muito bom, gente. Muito bom, porque nós já fizemos e realmente faz muito bem para nós. Para o corpo, para a mente, né? Como que nós vamos fazer isso? Deitado ou sentado, com as costas retas e apoiadas. Faça algumas respirações profundas, aquela que a gente puxa pelo nariz, vai soltando pela boca devagarzinho, compassada, para harmonizar os ritmos internos, né? E nós vamos dando comando na nossa mente para relaxar o nosso corpo físico, a começar lá no dedão do pé e vem subindo, né? Pelas pernas, pelas coxas, no quadril, no abdômen, no tórax, nas costas, nas mãos, nos braços, até chegar no nosso rosto, no nosso coronário frontal. Relaxar o nosso cérebro e respirando. Se nós conseguirmos fazer isso, desculpe, à noite antes de dormir, vocês vão ver o quanto o nosso sono será proveitoso. E no outro dia estaremos fantasticamente recuperados. E a nossa vontade vai aumentar. Vontade do quê? De estar bem novamente no próximo dia, na próxima noite, na próxima manhã, na próxima tarde. E é isso. É esse exercício que ela nos ensina. E ela recomenda, sempre que se lembrar durante o dia, repita esse exercício. Mesmo sem o relax, que muitas vezes é mais demorado, né? Mas repita. E aí, quando perceber que sua vontade está se tornando realmente firme e realizadora, é hora de começar a observar a própria vida interior. Olha, o pensamento, as emoções, as reações, visando o quê? Visando iniciar um trabalho de educação e disciplina da mente,
e, consequentemente, das atitudes e ações. Porque a partir do momento que nós conseguirmos, meus irmãos, controlarmos as nossas emoções, fazer com que a nossa mente trabalhe em benefício do nosso corpo físico, do nosso estado emocional, nós vamos conseguir controlar praticamente tudo em nosso redor, em relação a nós. Estou dizendo em relação a nós. E ela encerra dizendo: observando e analisando continuamente nossa vida mental e também o que falamos e como agimos, nós vamos criando um sensor interno que passa a nos alertar sempre que fugimos ao roteiro estabelecido pela consciência. É um grande passo em nosso crescimento interior. Ou seja, um exercício simples de relaxamento respiratório, nós vamos conseguir nos sentir bem, ativar a nossa força de vontade e colocar a nossa mente, como se diz, a trabalhar para o nosso equilíbrio, para o nosso bem-estar. E quando nós estamos bem equilibrados, nós conseguimos exalar isso em nosso derredor. Então, aqueles corações queridos que convivem conosco no nosso dia a dia irão sentir também essa melhora e, consequentemente, nós vamos harmonizar o nosso ambiente doméstico, o nosso ambiente de trabalho, o nosso ambiente nas nossas casas de orações, seja espírita, seja de qualquer outra escola religiosa. Está vendo? Não é tão difícil, né? Basta nós começarmos e termos uma orientação como tivemos agora da nossa querida irmã Sara. Meus irmãos queridos, o nosso bate-papo é esse de hoje. Chegamos no nosso horário, chegamos no finalzinho da recomendação das reflexões de Sara da noite de hoje. Que a paz de Jesus faça morada no coração de cada um. Até a próxima quarta, se Deus assim o permitir. Um beijo no coração de todos. Fiquem com Deus.